A gente vai continuar falando sobre o coronavírus, mas a gente vai falar agora sobre a subnotificação, que é uma realidade admitida pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo. A gente está na ponta da linha com o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira. Dr. Carlos Eduardo, muito obrigado pela presença aqui na Band News FM. Eu queria entender se de fato essa subnotificação, a falta de confirmação de testes, de que forma isso pode atrapalhar, inclusive, a política do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde em combater o vírus aqui no país. Mais uma vez, bom dia para o senhor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sheila. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite de participar do programa. Realmente, a subnotificação ela acaba sendo um problema, principalmente porque no momento que você não identifica os casos suspeitos, principalmente aqueles pacientes assintomáticos, eles são potenciais transmissores da doença. Por isso que é importante a gente ampliar essa testagem, né, principalmente para pacientes mesmo de início de sintomas, oligoassintomáticos, para poder a gente ter uma dimensão da onde está a infecção. A partir do momento que a gente só testa os pacientes que acabam chegando já em estados mais avançados de doença, a gente não tem a real dimensão dessa infecção como está no país, né? Mas o grande problema para isso é que a gente não tem os testes disponíveis ainda para larga escala, né? Uma dificuldade nossa, os testes são importados, né? A gente tem basicamente dois tipos de testes para avaliar o coronavírus. Um deles é o RT-PCR, né? Que é um teste que é pouco acessível nos laboratórios, é um diagnóstico molecular, um teste que demora a ser feito, que faz com cotonetezinho nas secreções orais, e esse que identifica o corona nos primeiros dias da doença, né, a partir dos primeiros 24 horas de sintoma, e fica positivo aí por 14 até 21 dias após o início dos sintomas. E o outro teste é o teste sorológico, que é o testezinho que tem o teste rápido, ou a sorologia que é feita no laboratório. Esse identifica os anticorpos, esse identifica a partir do 7º dia de sintomas, o paciente já pode ter esse teste positivo. E aí já dá para saber se o paciente realmente já entrou em contato com o vírus, né, ou está em vigência da infecção, ou está evoluindo para o anticorpo de cura, que é o anticorpo da classe IgG. Tá ok? Tá ok. Doutor Carlos, só para entender, normal isso acontecer numa pandemia, ou seja, a subnotificação, que o Ministério da Saúde diz que ela existe porque não tem teste para todo mundo, enfim, essa realidade que o senhor já falou, que só quem está internado é que é contabilizado. Ou seja, muita gente que está em casa está se virando ali para evitar qualquer consequência maior, não entra nessa lista. Isso é normal numa pandemia? E quais são as consequências dessa subnotificação? Em que medida isso pode atrapalhar as políticas públicas para evitar uma consequência maior? Então, isso é normal, Eduardo. Assim, principalmente pela disponibilidade dos testes mesmo e pela característica dessa pandemia, né? Normalmente a orientação é ficar em casa, principalmente o paciente que está bem, né, está assintomático, está mesmo com sintomas bem frustros, para poder evitar essa disseminação do vírus. Isso é normal, isso acontece e está acontecendo no mundo inteiro. A partir do momento que a gente consegue ter o teste disponível, a gente pode começar a testar esses pacientes em maior escala e ter uma real dimensão de como está essa pandemia em relação ao número de casos reais no país. O problema é para saber realmente o que pode acontecer, assim, o ideal é que todo mundo tenha a doença é um sintoma mais brando e fique curado. Agora, o problema é você disseminar a doença e sobrecarregar o sistema de saúde, né? Por isso que a importância de identificar os pacientes que estão contaminados é que você isola rapidamente esse paciente. É uma estratégia que fez a Coreia do Sul, por exemplo. Uma estratégia que ela acabou testando uma quantidade de pacientes, ela pegava todos os positivos e segregava separadamente.
Uhum. Doutor Carlos, bom dia. A Sheila falando. Bom dia, Sheila. O senhor falou sobre a necessidade ainda da chegada dos testes, né? Embora tenha havido a compra, a aquisição, por meio até de parceria com empresa, esses testes não chegaram no volume necessário até o presente momento. Além dos testes em si, falta também ampliar a capacidade dos laboratórios, porque quando a gente fala, por exemplo, no estado de São Paulo, se tem 16 mil testes represados ainda. Isso também aponta para uma necessidade de aumentar essa capacidade nos laboratórios? Isso, são as duas coisas em conjunto. Primeiro, essa guerra comercial em relação à aquisição de kits, né? Vocês acompanham também a aquisição de materiais de proteção individual, de respiradores. Da parte do laboratório também é a mesma dificuldade. Todos os laboratórios do mundo tentando adquirir kits diagnósticos, tanto o diagnóstico molecular como o sorológico, como eu contei, e isso acaba atrapalhando a capacidade produtiva dos laboratórios. Tem muito laboratório que tem uma capacidade produtiva, só que não tem insumo e não tem como realizar os testes. Os testes acabam, tem como, aí restringe mais o acesso dos testes para os pacientes internados e de pronto atendimento e acaba deixando de atender a população, mas a principal ponto aí realmente é conseguir insumo para realizar os testes. É lógico que tecnologia para o teste do diagnóstico molecular, poucos laboratórios têm. E é lógico, treinar, capacitar pessoas, tudo, mas eu acho que o principal problema agora realmente é ter acesso ao material, né? Quando a gente fala dessa demora para a realização, para sair o resultado, eu dei o exemplo aqui dos 16 mil testes represados em São Paulo, um número aproximado, na verdade, né? Quanto mais demora para sair esse resultado, há um prejuízo? Claro, prejuízo a gente sabe, porque senão a gente fica olhando sempre para um número muito do passado e não consegue refletir exatamente o que está acontecendo agora, né? Nesse momento com a pandemia, né? Mas há um prejuízo também para o material coletado? Quer dizer, e pode prejudicar no resultado final? Não, o material em si tem estabilidade. O grande problema é você dar um diagnóstico de uma doença 15 dias depois, 20 dias depois. O paciente já ficou isolado, já curou ou já transmitiu a doença para os demais. O ideal é que o teste seja liberado em 24, 48 horas no máximo para poder tomar as medidas de isolamento adequado ou de tratamento para o paciente. Esses testes ficaram represados realmente pela capacidade produtiva do laboratório, né? Todos os laboratórios têm alguma capacidade produtiva. Se você põe uma demanda muito alta mesmo, você não consegue dar conta, independente se você tem reagente ou não também. Como você falou, se chegar, o laboratório X tem uma capacidade produtiva de 1.000 testes por dia. Está entrando 2.000, ele vai começar a acumular amostra. Não tem como, entendeu? Ele atender. E é o que a gente viu acontecer. Eu estou aqui falando desses 16 mil, né? Mas uma semana depois de o governador João Dória falar daquela força-tarefa para acelerar os testes ou a divulgação dos resultados e tal, aqui no estado, o Instituto Adolfo Lutz trouxe um número já de 30 mil. 30 mil já acumulados, né? Veja, em uma semana, praticamente você dobra a demanda que estava reprimida e que já era muito alta, né? E que já era muito alta. E realmente, você liberar um teste desse depois de um determinado período de tempo, você acaba não tendo utilidade no diagnóstico, né? Como é que está, doutora, a proteção a esses profissionais envolvidos? A gente fala tanto sobre os profissionais de saúde que estão ali na lida direta com os pacientes, né? Aqueles que estão nas UTIs, os médicos intensivistas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, quem trabalha diretamente nos hospitais, mas esse profissional de saúde também precisa ser muito preservado, esse que lida com os exames, não? Isso. Aí todos os laboratórios, a sociedade solta normativas, procedimentos de como atender o paciente que vai fazer a coleta, atender adequadamente esse paciente, né? Porque esse paciente, no momento da coleta, é um paciente potencial transmissor para quem está fazendo essa coleta, tem que ter todos os equipamentos de proteção individual para realizar o procedimento e quem manipula a amostra também dentro do laboratório, com todos os procedimentos de equipamentos de proteção individual para poder evitar
que esse profissional se contamine também, né? Esse material não tem faltado até aqui, porque a gente nos hospitais já flagrou e já ouviu aqui muitos relatos de profissionais de saúde falando da falta desse material, que é um material fundamental de segurança para o profissional. Nos laboratórios tem faltado já relatos nesse sentido? Então, o problema é mundial, né, em relação a esses tipos de materiais. Eu não tenho notícia em laboratórios, especificamente, esteja faltando esse tipo de material, mas porque é uma quantidade menor quando comparada aí em assistência mesmo, em número de equipamentos de proteção individual, mas é o ideal que todos os laboratórios se preparem para poder atender os pacientes adequadamente. Carlos Eduardo, a gente sabe que a subnotificação existe em muitas pessoas que têm o coronavírus, mas estão se tratando em casa. No caso daquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que têm dúvidas sobre a causa da morte, dá para ter certeza que lá na frente todos os exames serão testados, terão um resultado, as pessoas saberão, seus parentes, qual foi o motivo da morte daquele ente que se foi? Então, se o material foi coletado e está guardado dentro do laboratório para processar o resultado, isso tem como ser liberado posteriormente, como foi colocado, né? Tem vários testes a ser prezados com mais de 15 dias, 20 dias, tem pacientes que já evoluíram para a cura, tem pacientes que evoluíram para o óbito e estão aguardando o resultado. Isso tem como ser liberado posteriormente, mas como falou, precisa numa força-tarefa grande em relação principalmente a material, de kit diagnóstico e, é lógico, capacidade produtiva de cada um dos laboratórios envolvidos nesse processo. Esse teste molecular é um teste que demora para ser feito, e depende de tecnologia, né? Um teste de diagnóstico molecular, reação em cadeia polimerase, e poucos laboratórios têm acesso a essa tecnologia. E tem que tentar distribuir essas amostras, né? Os laboratórios privados estão ajudando bastante para tentar mitigar um pouco mais esse volume de amostras a ser presadas, né? O teste rápido, né? Aquele teste que está sendo já utilizado em alguns países, ele de fato pode ser uma solução para isso ou não é tão confiável assim? Então, esses testes rápidos, realmente o desempenho deles não é tão bom quando comparado ao teste que você identifica direto o vírus. Esse teste rápido identifica a presença de anticorpos. E esse teste só está indicado a partir do 7º dia de doença. Tá? Então, a partir do 7º dia, o paciente começa a ter uma resposta imune, produzir anticorpos contra o vírus, e esse teste pode ser positivo. A partir do 7º dia, anticorpos da classe IgM, que é da infecção aguda, e depois disso, a partir de 14 dias, a chance de identificar testes da classe IgG, que representa a cura. O desempenho é muito variado. A gente tem muitos fabricantes pelo mundo. É importante cada laboratório que trabalhar com esses testes rápidos, ou mesmo com o teste de sorologia, né, que é o sangue que você colhe, identifica os anticorpos no laboratório, realizar uma adequada validação desses testes para a gente garantir uma qualidade na liberação do laudo. Mesmo assim, a sensibilidade deles é ruim. Assim, ruim a gente diz teste de sensibilidade em torno de 70%. Uhum. Então, a chance do resultado falso negativo, ela existe. É aquele caso que o paciente realmente teve ou tem a doença e o teste sorológico não identificou. E aí o paciente pode estar transmitindo e não ter o teste positivo, né? Eu quero agradecer a entrevista aqui na Band News FM do presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Dr. Carlos Eduardo Santos Ferreira, explicando um pouco mais como funciona a subnotificação e os testes que têm sido realizados para identificar o coronavírus. Doutor, muito obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima. Obrigado, Eduardo, um abraço, Sheila. Abraço, bom dia. Tchau, bom dia.